Oi, pessoal, tudo bem? Para a gente começar, vamos fazer uma viagem no tempo, uma bem longa. Imagina só, até uns 9.000 anos atrás, a grande maioria dos humanos adultos simplesmente não conseguia digerir leite. O único leite que a gente tomava era o da nossa mãe, quando éramos bebês. Só que de repente, alguma coisa mudou. E essa mudança, acredite, tem tudo a ver com o nosso papo de hoje, os carboidratos. Pois é, com a chegada da agricultura, a gente começou a domesticar animais, e o leite virou uma fonte nova de alimento. Só que com um problema, né? A maioria dos adultos passava mal. Mas aí, no meio disso tudo, por causa de uma pequena mutação genética, alguns indivíduos continuaram produzindo a enzima que digere o leite. E o que aconteceu? Simples. Eles tinham uma vantagem, sobreviviam mais e, claro, deixavam mais filhos. E assim, de geração em geração, essa mutação foi se espalhando. É a mais pura seleção natural acontecendo na nossa mesa do café da manhã. Incrível! Tá, mas por que começar um papo sobre carboidratos falando de leite? A resposta está numa molécula só, a lactose. A lactose, o açúcar do leite, é um carboidrato. E essa história toda mostra de um jeito perfeito como essas moléculas moldaram não só a nossa alimentação, mas a nossa própria evolução. Então, bora ver o que a gente vai desvendar hoje? Primeiro, vamos entender que carboidrato é muito mais do que açúcar. Depois, a gente vai conhecer os tijolinhos que formam tudo e ver como eles se juntam para criar estruturas gigantes. E por fim, vamos trazer tudo isso para o nosso prato, para o nosso cotidiano. Vamos nessa? Bom, começando pela seção 1, além do açúcar. A primeira coisa que a gente precisa fazer é quebrar um mito. Quando alguém fala carboidrato, o que vem à cabeça? Pão, macarrão, um doce, né? Mas para a bioquímica, isso é só um pedacinho da história. A verdade é bem mais ampla e fascinante. E está em lugares que a gente nem imagina. Olha que interessante, o próprio nome já entrega o segredo. Carbo, de carbono, e hidrato, de água. É exatamente isso que eles são, bioquimicamente falando. Moléculas de carbono que se combinaram com água. É por isso que a definição vai muito além do sabor. Pensa na celulose, que forma a madeira, o papel. É um dos carboidratos mais abundantes do planeta e, convenhamos, não tem nada de doce. E a bioquímica ainda nos dá uma dica de ouro, um macete para a vida. Se o nome de uma molécula terminar em -ose, pode apostar que é um carboidrato. Glicose, frutose, lactose, sacarose, celulose, a lista é enorme e a regrinha quase nunca falha. Certo, vamos para a seção 2, os blocos fundamentais. Agora que a gente já entendeu o conceito geral, vamos dar um zoom e conhecer as peças do quebra-cabeça. Toda grande construção é feita de blocos, certo? No mundo dos carboidratos, esses blocos são os monossacarídeos. São os tijolos únicos que constroem todo o resto. Essa tabela mostra os personagens principais. Dá uma olhada lá em cima. As pentoses, como a ribose, são a espinha dorsal do nosso DNA e RNA. Ou seja, sem um carboidrato não existiria código genético. Logo embaixo, vêm as estrelas da energia, as hexoses. E aqui, a glicose é a rainha. É o combustível número 1 de quase todas as células do nosso corpo. É energia na veia, literalmente. Ok, seção 3. Unindo as peças. Beleza, a gente tem esses tijolinhos individuais. Mas como é que a natureza pega isso e constrói paredes, edifícios moleculares? A resposta está em dois processos que são o oposto um do outro, mas igualmente geniais. Um para construir e outro para demolir. Para construir, a célula usa a síntese por desidratação. O nome já conta tudo. Desidratar é tirar água. Como a gente vê aqui, a célula arranca um átomo de hidrogênio de um açúcar e um grupinho hidroxil do outro. Juntos, eles formam uma molécula de água que, tchau, sai da reação. E no espaço que sobrou, nasce uma ligação nova e forte, a ligação glicosídica. É assim que a mágica da construção acontece. E o que nasce desse processo? Os disacarídeos, coisas que a gente conhece bem. Se a gente junta duas glicoses, temos a maltose. Glicose mais frutose dá sacarose, o nosso açúcar de cozinha. E, voltando lá para o começo da nossa história, glicose com galactose forma a lactose do leite. Todos eles são exemplos perfeitos dessa tal síntese por desidratação. E aqui está a beleza do negócio, a simetria. Para construir, a célula tira a água. Para quebrar, ela faz o exato oposto. Para digerir, o corpo usa a hidrólise, hidro de água e lise de quebra. Uma molécula de água entra na jogada, quebra a ligação e libera os bloquinhos originais. Construir e quebrar, um sistema perfeito, elegante e reversível. Agora, na seção 4, vamos falar das grandes estruturas. Já entendemos como juntar as peças, né? Agora,
Imagine esse processo se repetindo centenas, milhares de vezes. A gente entra no mundo dos polissacarídeos, verdadeiros gigantes moleculares que servem tanto de bateria de energia quanto de material de construção para os seres vivos. Esse slide resume os 4 fantásticos dos polissacarídeos. E olha que a divisão é clara. De um lado, a galera da reserva. O amido nas plantas e o glicogênio na gente são basicamente estoques de glicose, prontinhos para quando a gente precisar de energia. Do outro lado, a turma da construção. A celulose dá rigidez para as plantas e a quitina forma a carapaça dura dos insetos. Ou seja, carboidrato serve tanto para guardar energia quanto para construir. E chegamos na parte final, seção 5, no nosso cotidiano. É aqui que toda essa bioquímica se encontra com a vida real. Por que tudo isso realmente importa? Agora a gente vai conectar os pontos e entender como os carboidratos, da fibra que a gente come até o açúcar a mais, impactam nossa saúde todo santo dia. Bom, vamos a um paradoxo que confunde muita gente. A gente viu que a celulose é feita de milhares de moléculas de glicose, mas a gente não consegue digerir, não consegue tirar a energia dela. Então por que toda hora tem alguém falando para a gente comer mais fibras, que são basicamente celulose? A resposta não é sobre energia, é sobre mecânica, pura e simples. Pensa na fibra como se fosse uma faxineira do nosso sistema digestivo. Como ela não é digerida, ela passa direto. E nesse caminho, ela age como uma esponja, absorvendo água, deixando tudo mais macio, mais volumoso. Isso ajuda a empurrar os resíduos, mantendo o intestino funcionando como um reloginho. A fibra não nos nutre, mas olha, ela limpa a casa. E isso nos leva a um ponto-chave, o balanço de energia. Nosso corpo é super eficiente. Quando a gente come carboidratos, ele tem um plano. Primeiro, usa o que precisa para energia agora. Sobrou? Ele guarda um pouco como glicogênio no fígado e nos músculos, tipo uma dispensa de acesso rápido. E se ainda assim sobrar? Aí o corpo, que não é bobo nem nada, converte esse excesso e estoca como gordura, pensando no futuro. É uma questão de prioridade do organismo. E assim, a gente volta àquela pergunta. Afinal, carboidratos são heróis ou vilões? A verdade, como a gente viu, é que eles são os dois, e ao mesmo tempo, nenhum deles. São os tijolos do nosso DNA, o combustível das nossas células, a estrutura do mundo ao nosso redor. O segredo não é cortar ou demonizar, mas sim entender a função, o tipo e, principalmente, o equilíbrio. Eles são simplesmente parte essencial e complexa da bioquímica da vida. A verdadeira pergunta que fica é: como usamos esse conhecimento para fazer escolhas mais inteligentes no dia a dia? Obrigado pela companhia nessa análise.